Boa noite. Todo mundo bem? Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias em Filipenses, capítulo 1, verso 12 ao 26. Diz assim então a palavra do Senhor. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm, antes, contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Existem algumas declarações na Bíblia que a gente precisa ter todo um maior cuidado para a gente buscar entender o que determinado versículo ou frase de fato está dizendo. E uma das frases que para mim a gente precisa parar para pensar o quão profundo é essa frase e entendermos o pensamento do apóstolo. É 1 Tessalonicenses 5:18, que Paulo diz: em tudo, dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Você parou para pensar sobre isso? Em tudo. Em tudo, dai graça. É um mandamento. É a vontade de Deus. É um aspecto da vontade de Deus para a vida de cada cristão. Mas olhando essa frase e isolando ela, não só do contexto, mas sobretudo de quem a disse, nós poderíamos olhar por um aspecto que Paulo seria uma pessoa masoquista. Que agradecer tudo significa alguém que gosta de sofrer, alguém que gosta de passar por situações difíceis. Paulo seria um masoquista? Um outro extremo é que Paulo poderia ser também alguém adepto do pensamento positivo, né, para não chamar de aluado. Alguém adepto do pensamento positivo, de que não pensa na profundidade do que está acontecendo, mas olha para as coisas e sempre vê o mundo sempre azul, não vê problema na vida. Mas a epístola dos Filipenses nos ajuda a entender um pouco mais dessa frase. Por exemplo, em tudo dai graça. Porque nessa epístola aos Filipenses, Paulo está preso. O texto que nós acabamos de ler, por 2, 3 vezes, o apóstolo fala sobre cadeias, as minhas cadeias, as minhas cadeias. O apóstolo Paulo está preso. E nenhum livro, nenhuma epístola do apóstolo Paulo
ele fala tanto a palavra alegria do que quanto nessa epístola. Aqui mesmo no texto que nós lemos, ele diz no versículo 18 que ele se regozija. Sim, sempre me regozijarei. No final do versículo 26, mais uma vez, ele fala da alegria, né, que é estar novamente um dia com aqueles irmãos. Então, no versículo 5, ele fala da alegria novamente. Então, o capítulo 3, ele fala... Então, o livro todo, a epístola toda, Paulo fala muito, muito sobre alegria. Mas Paulo está preso. Como olhar, meus irmãos, para as circunstâncias e conseguir agradecer a Deus? Como olhar para as circunstâncias da vida, sobretudo as circunstâncias adversas, e dizer assim: muito obrigado, Senhor. O texto que nós lemos aqui, nós temos alguns motivos pelos quais Paulo nos ensina a agradecer a tudo. Em versículo 12, Paulo começa com a seguinte frase: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Se você já leu o livro de Atos, né, imagina só, o apóstolo Paulo sendo preso lá no templo em Jerusalém, ficou vários dias detido em Cesareia, para não falar meses, com pessoas tentando assassiná-lo. Depois foi de Cesareia, viajou para Roma, enfrentou aquele naufrágio, e chegou em Roma. Paulo está preso, e ele diz: meus irmãos, eu quero cientificar vocês, eu quero informar vocês de que tudo isso que me aconteceu tem contribuído para o progresso do Evangelho. Mas como pode um missionário estar preso e essa prisão contribuir com o avanço do Evangelho? Como é que pode? Paulo, no seu tempo, não tinha rede social, não tinha televisão, não tinha rádio. Como é que pode um missionário preso, em outras palavras, dizer: eu agradeço esse momento, porque esse momento que eu estou passando... Paulo não está dizendo que a prisão dele é boa, ele está dizendo que aonde ele estava contribuindo para que o Evangelho, né, progredisse, para que o reino de Deus expandisse para o progresso do Evangelho. Como os acontecimentos contribuíram para que o progresso do Evangelho pudesse acontecer, meus irmãos, aqui nesse texto que nós acabamos de ler. E no versículo 13, nós temos então, em 14, nós temos a primeira forma que Paulo olha, a primeira verdade que Paulo vê, que a sua prisão contribuiu para o progresso do Evangelho. Ele diz: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Então ele diz que a prisão dele, o momento que ele está passando, contribuiu para o progresso do Evangelho em primeiro lugar, porque as suas cadeias se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Essa guarda pretoriana era uma guarda de elite do Império Romano, mais especificamente do imperador, cidade de Roma. E o apóstolo diz, estava inclusive só uma observação, era uma guarda grande. Segundo historiadores, era cerca de 9.000 homens, extremamente treinados, que faziam parte dessa guarda pretoriana. E o apóstolo diz que a sua prisão em Cristo se tornou conhecida de todas essas pessoas e outras mais. Aqui há pelo menos duas facetas que nós precisamos entender. A primeira delas é de que maneira a sua prisão se tornou conhecida. Em primeiro lugar, é que toda a guarda pretoriana, embora que possa ser um exagero de expressão, possivelmente do apóstolo Paulo, de toda, se referindo à maioria, se refere a que as pessoas que estavam incumbidas da segurança dele, a guarda e todas as outras pessoas, eles perceberam que Paulo estava preso. Não era que porque o apóstolo Paulo ele era um bandido. Não era porque o apóstolo Paulo ele era um revolucionário. Não é porque Paulo era contra o imperador romano. Nada disso.
o apóstolo Paulo estava preso por causa do evangelho. Porque Paulo defendia uma causa. E a causa do apóstolo Paulo era que um homem chamado Jesus, o rei de Israel, um homem que viveu uma vida perfeita, foi morto pelos romanos, pelos judeus, foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, e todo aquele que cresce nesse Jesus teria seus pecados cancelados, perdoados e naturalmente o presente da vida eterna. Então, o que a guarda pretoriana tornou-se ciente que Paulo estava preso pelo motivo da causa de Jesus Cristo. E não por nenhum crime que ele havia cometido. Mas em segundo lugar, é porque o fato desse evangelista e missionário estar preso, ele pregou o evangelho para todas as pessoas que estavam à sua volta. Ele falou do evangelho para toda a guarda pretoriana. E outras autoridades, outras pessoas que teve acesso, mesmo preso, o apóstolo Paulo pregou. No dia 31, os irmãos, juntamente comigo, trouxemos um desafio para a igreja, cada um naturalmente, né? E o desafio que eu trouxe para cada um de nós é que, durante esse ano de 2018, Deus nos use e nos ajude durante esse ano a ganharmos uma pessoa para Jesus Cristo. E se você estava aqui, você comprometeu-se com essa decisão, de repente você pode estar pensando que o que você vai ter que fazer? Olha, há coisas básicas que você precisa fazer, que é o que eu estou fazendo. Orar para que Deus nos mostre a pessoa que Ele quer que nós alcancemos para Ele. Orar por esta pessoa incessantemente. Nos aproximar dessa pessoa. Darmos um exemplo de um cristão para essa pessoa. E naturalmente falarmos do amor de Jesus Cristo para essa pessoa. Isso nós podemos fazer. Mas não é necessário, de repente, você tornar-se um missionário da maneira que nós pensamos, de repente, ir para um outro bairro, de repente, ir para um outro lugar para poder ganhar essa pessoa. Não é preciso. O apóstolo Paulo tornou o evangelho conhecido, mesmo preso, ali aonde ele estava. E ele agradecia a Deus e ele estava dizendo para aqueles irmãos que a prisão dele havia contribuído para o progresso do evangelho em primeiro lugar, porque ele preso, ele pôde pregar. Mas em segundo lugar, no versículo 14 ao 18, ele nos dá o segundo motivo pelo qual a sua prisão, o momento, as circunstâncias que ele está passando, contribui para que o evangelho possa progredir. Ele diz no versículo 14: e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Você consegue perceber? O apóstolo Paulo preso. Viram a inocência dele. Estava preso não por ser um criminoso, mas por defender o evangelho, a causa de Jesus Cristo. Paulo ali teve coragem de pregar para, como diria a expressão, para gregos e troianos. E ele preso pregando, estimulou a outros irmãos a fazerem a mesma coisa que não estavam fazendo. O estímulo que o apóstolo trouxe, por meio do seu exemplo de vida, a irmãos que possivelmente de várias igrejas nas quais ele havia criado, fundado. Isso me leva a pensar, meus irmãos, que ninguém pode fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Uma das coisas que eu aprendi alguns anos atrás na minha vida cristã, irmãos, é parar de criticar a igreja por aquilo que ela não está fazendo. É muito comum quando a gente se reúne, a gente querer consertar a igreja. Mas é muito incomum quando a gente se reúne, a gente querer consertar a gente mesmo. E eu aprendi, meus irmãos, e espero estar botando em prática,
de que o que Deus me chamou para fazer. Eu não posso criticar os outros que não estão fazendo, porque Deus me chamou para fazer. Mas na medida que eu obedecer a Deus e fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, por meio do exemplo, Deus vai estimular pessoas para que possam fazer o que Deus quer que também seja feito. Eu aprendi isso com José do Egito. Quando José estava preso e Deus deu o sonho. Deus não deu o sonho a José. Deus deu o sonho a quem? A Faraó, que era o rei, o presidente, o responsável pela nação. A José lhe deu a capacidade somente de interpretar. Porque a responsabilidade era de Faraó, não era de José. E se Deus tem mostrado coisas para você, e você está vendo, é porque você tem que fazer, é porque eu tenho que fazer. Domingo, um irmão me perguntou se a igreja estava fazendo tudo. Como eu falei, o texto que Paulo fala em 1 Coríntios 9, para alcançar, por exemplo, as crianças do Calafate, aquelas crianças que vêm no culto dominical pela manhã. Eu falei, irmão, é uma boa pergunta. E pensei por alguns minutos. Eu falei para ele, irmãos, eu não posso responder pela igreja. Eu posso responder por quem? Por mim. E que eu posso dizer para o irmão que eu estou fazendo a minha parte. De amá-los. De tratá-los com amor, com graça, com carinho. Com consideração. De abraçá-los, de beijá-los, de puxar na orelha quando tem que puxar. Isso eu estou fazendo. Os outros eu não sei. Mas se você também fizer, o seu exemplo e o meu exemplo vai estimular a outros a fazerem tudo para ganhar o maior número possível. Aqui, meus irmãos, nós temos o apóstolo Paulo dizendo que o seu exemplo motivou irmãos a criarem coragem para pregar. E aqui, irmãos, é incrível assim, a maneira pela qual Paulo olha a vida. Esse estímulo teve pelo menos 2 efeitos. Um efeito positivo de irmãos que pregaram por motivos ou por um motivo verdadeiro, sabendo que o apóstolo Paulo era responsável pela pregação do evangelho. Mas Paulo diz nos versículos seguintes que outros pregaram por porfia, por ciúme, por inveja. Imaginando essas pessoas que iam suscitar mais sofrimento, mais tribulação a Paulo porque estava preso. No versículo 18 o apóstolo Paulo diz, o que importa? Porque o que importa verdadeiramente é que Cristo está sendo pregado. É que o evangelho está sendo divulgado. A guarda pretoriana está conhecendo. Outras pessoas estão conhecendo porque irmãos têm se levantado para poder fazer isso. Meus irmãos, a maneira mais eficiente de expandir o reino de Deus não é criticando o que os outros não estão fazendo, mas fazendo o que os outros não estão fazendo. Não é criticar, é fazer. É agir. Se você tem a percepção que nós estamos muito devagar na proclamação do evangelho, você não precisa sair do seu trabalho. Você não precisa sair do seu bairro. Você precisa entender que Deus vai te usar aonde você estiver, porque Deus usou Paulo preso. Usou o apóstolo Paulo para difundir o evangelho preso para a guarda pretoriana. Levantou outros irmãos para junto com Paulo, né? Esses irmãos com intrepidez na palavra, poderem ter coragem. Se Paulo está pregando preso, por que eu não prego estando solto, estando livre? Paulo olhava e mesmo aqueles que faziam a pregação do evangelho de maneira incorreta, ele diz, não importa. O mais importante é que Cristo está sendo pregado.
Em terceiro lugar, os versículos 18 e 20 diz assim: porque estou certo de que é isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. E nós temos duas frases bem interessantes, irmãos, na vida do apóstolo Paulo, passando por essa tribulação. A primeira frase está no versículo 19, quando ele diz: porque eu estou certo de que isto mesmo. Paulo tinha certeza. Versículo 20, ele diz assim: segundo a minha ardente expectativa e esperança. O apóstolo Paulo tinha confiança e esperança nas promessas de Deus diante das dificuldades. Paulo sabia que as tempestades vêm, mas elas vão embora. Paulo sabia o que diz o salmista: o choro pode durar, mas a alegria vem pela manhã. Ele diz: eu estou certo. Eu tenho convicção de que Deus vai me tirar dessa prisão. E eu tenho esperança. E quando Paulo fala em esperança, na maioria das vezes, como não é diferente aqui, ele tem esperança de que Cristo irá libertá-lo da prisão. Agora, interessante, como Paulo tinha esperança que Cristo o libertaria da prisão. Paulo diz assim: Cristo vai me libertar da prisão, ou vivo, ou morto. Por isso que ele diz: porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se ele não me tirar vivo, ele me tira morto. E como será maravilhoso morrer, ele diz. Porque se eu morrer, escute, inclusive há uma seita que prega que quando o cristão morre, a sua alma fica dormindo. E Paulo diz aqui no versículo, observe, versículo 23. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com quem? Com Cristo. Quando o cristão dorme na carne, a sua alma acorda com Cristo. Ou seja, ela vai para onde está Jesus Cristo. E aqui, mais uma vez, essa doutrina do Novo Testamento é enfatizada. A alma do cristão não fica na sepultura. Ou em outro lugar, em amnésia, ou em um sono. A alma do cristão vai para onde está Cristo. E Paulo diz que para ele o viver é Cristo e morrer é lucro, porque se ele morresse, ele iria para onde estava o Senhor. Mas a confiança, irmãos, Paulo tinha essa confiança e esperança que Deus iria tirá-lo dali. Agora, tem dois motivos pelos quais Paulo se agarra nessa confiança e esperança. Em primeiro lugar, porque a prisão de Paulo também fez com que aquela igreja pudesse buscar Deus em oração. Versículo 19 ele diz: porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica. Por isso, irmãos, que Paulo mais uma vez diz assim, que o lugar que ele estava, a situação que ele estava vivendo, contribuiu para o progresso do Evangelho. Porque, inclusive, a prisão de Paulo levou muitos irmãos, muitas e muitas igrejas dobrarem os joelhos e orarem para que Deus libertasse Paulo da prisão. E isso me leva, irmãos, a confirmar uma coisa que nós deveríamos saber. O poder da oração quando a igreja intercede, busca a Deus em oração. Quando nós nos unimos por uma causa e colocamos essa causa diante do Senhor. Há uma passagem em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, quando Herodes, e esse Herodes não é o Herodes, aquele mesmo lá de Jesus, é um neto daquele Herodes. Ele prende dois apóstolos, Tiago e Pedro. Ele mata Pedro.
ele mata Tiago e deixa Pedro preso para matá-lo no dia seguinte. Se não me engano, depois da Páscoa. E Pedro está preso. Mas Lucas diz assim no livro de Atos: e a igreja estava orando. E a igreja em oração orou pela libertação de Pedro, e Deus enviou um anjo para ir na prisão, tirar Pedro e trazê-lo e colocá-lo em segurança. Então Paulo tinha essa confiança e essa esperança, porque ele confiava que Deus ouve as orações da igreja quando ela ora por uma causa que Deus também quer que ela ore. Mas Paulo também tinha essa confiança, porque o Espírito de Jesus Cristo, ou o Espírito Santo, estava confirmando para ele, estava ali com ele na prisão, dizendo a ele que a sua libertação chegaria. Que Deus nos dê, meus irmãos, esse sentimento de confiança e de esperança durante os momentos de adversidades, para entendermos que o choro pode durar uma noite, mas que um dia o sol vai raiar. A alegria vem pela manhã. Paulo tinha essa convicção. E em último lugar, versículos 22 em diante, Paulo diz assim: entretanto, se eu viver na carne, traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes ou alegrardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. A quarta maneira que Paulo diz que a sua prisão contribuiu, o que ele estava passando contribuiu para o progresso do Evangelho, é que a prisão de Paulo e a atuação de Paulo produzia frutos para o trabalho ou para o Evangelho. Isso me leva a pensar, meus irmãos, que todos nós deveríamos saber que outros dependem de nós. Paulo diz que o desejo dele era de partir e estar com Cristo, mas ele ficava constrangido, porque ele percebia a sua importância para a igreja naquele momento. Era incomparavelmente melhor estar com Cristo. Mas ele entendia que por causa do reino de Deus, era melhor que ele ficasse. A maneira pela qual Paulo vivia, respirando Deus, vivendo para Deus, a gente entende quando ele diz que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque em Atos capítulo 20 ele diz que a coisa mais importante da vida dele é que ele cumpra o ministério que Jesus Cristo deu para ele, de pregar o evangelho aos gentios. E aqui ele diz que por meio da sua decisão de viver para Cristo e viver a Cristo, isso traz fruto para o meu trabalho. Todos precisam saber, meus irmãos, que outros precisam da gente, ou que dependem da gente. E esses frutos aqui, irmãos, nada mais são do que a edificação da igreja de Jesus. Quando a gente pensa nessa palavra edificação, normalmente nós só pensamos nela num viés ou de uma forma. É que nessa igreja, irmãos estarão crescendo espiritualmente. Crescendo espiritualmente. Amadurecendo espiritualmente. Isso é apenas um viés da edificação. Porque um dia, o meu pai e a minha mãe se casaram. 2 pessoas. E eles tiveram 7 filhos.
Esses filhos, quando cresceram, se tornaram adultos, casaram e tiveram outros filhos. Essa genealogia aumentou, cresceu. Observe que houve um crescimento da família no sentido de, fisicamente falando, tamanho, embora que não tanto, né? Mas também houve uma multiplicação. Porque quando se torna adulto, tende a se multiplicar. Quando a Bíblia fala em edificação, que é a igreja que efetua o seu próprio crescimento, sempre a ideia da Bíblia é essa, irmãos. Edificação da igreja tem a ver com maturidade espiritual, mas com multiplicação. Pessoas que se tornam adultas, maduras na fé, produzindo frutos no sentido de ganharem outros cristãos para Jesus Cristo. Portanto, o fruto que o apóstolo Paulo estava aqui dizendo que produzia para o trabalho do Senhor, era que por meio da mensagem do Evangelho, pessoas se convertiam e a igreja amadurecia. Pessoas se convertiam e a igreja se convertia. Isso não é diferente, meus irmãos, para nós hoje. O desafio de alcançarmos uma pessoa para Cristo durante esse ano, se Deus nos agraciar. E eu ia falar ainda há pouco, no início, antes de começar a pregação, tanto quinta-feira passada, como nessa quinta-feira. Observem a frequência. Observem. Aumentou. E imagine só se Deus nos abençoar, que no final desse ano que nós começamos, Deus nos ajude a ganharmos uma pessoa para Cristo, a gente vai ter o dobro de pessoas aqui. Porque ganhar uma pessoa para Cristo não significa somente, irmãos, pregar o Evangelho para ela. É pregar o Evangelho para ela e discipulá-la, ensiná-la a vir para a igreja, ensiná-la a caminhar com Cristo. Isso é o nosso desafio. E ser um cristão de fato e de verdade. Então, irmãos, quando nós estamos passando por qualquer situação da vida, a gente precisa parar para pensar que o que nós estamos fazendo, outros dependem de nós. Nós estamos produzindo fruto, ou frutos. Resta saber se são frutos bons ou se são ruins. O apóstolo Paulo disse que o ministério dele era melhor ele ficar na carne, porque produzia fruto para o trabalho. E a sua estada na carne, a minha estada na carne também precisa ter essa perspectiva de produzir frutos para a obra do Senhor. Sabe, irmãos, tendo dito isso, a gente entende melhor quando Paulo diz, em tudo dai graça, porque por pior que seja o momento que a gente esteja passando, como ele passou, a gente pode ver Deus agindo. A gente pode ver Deus agindo por nosso intermédio para que o Evangelho possa se expandir, para que o reino de Deus possa se expandir. O apóstolo estava preso. O apóstolo, um pouco mais na frente, ele estava com fome. Ele diz assim, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A gente aprende, a gente cresce, a gente olha e vê Deus agindo em todas as circunstâncias da vida de um cristão. Deus está agindo para que a gente possa expandir o Evangelho do Senhor Jesus. Amém?